O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você já se perguntou como surge uma ideia? Hoje você vai acompanhar uma conversa com Laurentino Gomes, autor da trilogia 1808, 1822 e 1889. Eu senti que tinha uma vocação nova, que era ser um autor de livros-reportagens sobre a história do Brasil. Dos livros para a poesia, será que o processo criativo é o mesmo? Quem responde é o poeta e tradutor Marco Lucchesi, que também vai falar um pouquinho sobre o mercado de tradução. Traduzir não é simples, não é fácil. Aliás, uma perspectiva correta da tradução é dizer que toda tradução é impossível. E além disso, você vai conhecer a editora independente Tulipas Negras. Eles fazem um trabalho bem diferente e original. Não saia daí, o Caldo de Cultura dessa semana está cheio de boas ideias. Olá, o Caldo de Cultura, entrevista agora o escritor Miroslav Montesa, lançar o livro O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Fernando Pessoa. Membro da Academia Brasileira de Letras desde 2011, Marco Lucchesi é escritor, romancista, ensaísta, dramaturgo, tradutor e professor. Apesar das múltiplas funções na literatura, é na poesia que está sua verdadeira vocação e paixão. Segundo ele mesmo, a poesia é o gênero mais difícil, mas ele conta pra gente como é o seu processo de criação poética. Tiago Lavado e Celso Guaripuna mostram pra gente. A poesia é o espaço máximo de liberdade, né? A poesia é a arte mais difícil, ao mesmo tempo talvez a mais fascinante, aquela que exige, de um lado, certamente técnica, muita leitura, mas, por outro lado, para mim, pelo menos, porque cada poeta, a quem você perguntar o que é poesia, cada poeta é uma seita, né? Cada poeta é um universo, cada qual dirá. Uns dirão que inspiração não existe, outros dirão que tem que escrever, basta escrever, outros que escrevem sempre, outros que escrevem nunca, uns que estão de bem, com saúde plena da poesia, outros que são sempre tísicos de poesia. Eu não saberia dizer muito. Eu sei dizer que eu preciso de abandono, de silêncio, preciso de me sentir mesmo junto ao abismo, e por isso, às vezes, digamos assim, não é misantropia, mas uma necessidade de solidão, de cultivar a solidão, mesmo para não escrever poesia, porque a poesia, aquela que qualquer poeta, grande poeta, escreva, estou dizendo Camões, estou dizendo Petrarca, estou dizendo os próximos nossos, né? Joaquim Cardoso, enfim, Jorge de Lima. Essa grande poesia que se escreve não é toda a poesia que se vive. A poesia é a cinza, não é? de um grande incêndio, talvez. Essa é a minha visão, cada qual terá a sua, como eu lhe disse. Eu preciso de abandono, preciso de uma perspectiva mais afetiva e, ao mesmo tempo, contida. Todos os poetas, de todas as latitudes, de todos os centros, de todas as tendências, poetas bons, poetas maus, todos são bons poetas, quaisquer poetas são poetas interessantes. Cada livro de poesia é uma grande aventura, não se sabe para onde vai. Gosto da poesia que pede que você trabalhe, gosto de textos e de livros preguiçosos. Os grandes textos são aqueles que fazem com que o leitor trabalhe. Eu acho que a maior cortesia, e hoje se trata de dizer cortesia, é a cortesia da inteligência e da sensibilidade. Não digo que eu as tenha, eu digo que eu gosto de ler livros em que eu preciso trabalhar. E a poesia é, talvez, das artes, aquela mais preguiçosa de todas. Por isso que ela tem poucos leitores, em geral, mas são grandes leitores, em geral, os leitores de poesia. Porque uma vírgula, uma quebra, uma suspensão, os poemas que terminam, o que vem depois? Se a gente lê com menos velocidade, diz, qual é o verso que vem depois? Então você fica suspenso entre os versos, né? A prosa é mais fácil, não exige métrica nem rima, mas conquistar um público fiel não é fácil. E Laurentino Gomes soube fazer isso muito bem logo no primeiro livro que escreveu.
1808 foi premiado e estourou nas livrarias. Por isso, público e crítica aguardaram ansiosamente as outras obras. Hoje ele conversa um pouco com a gente sobre como surgiu a ideia da trilogia. Confira. A gente está aqui agora na Biblioteca Pública do Paraná para falar com Laurentino Gomes, que é jornalista e escritor. Ele escreveu uma série de livros sobre a monarquia no Brasil, que democratizou o ensino da arte. E a gente vai falar um pouquinho com ele agora sobre isso e sobre também os livros que ele escreveu. Tudo bem, Laurentino? Tudo bem. Você disse em uma outra entrevista recentemente que essa é a sua terceira carreira, né? A primeira foi como jornalista, depois como administrador de empresas editoriais de jornalismo e agora como escritor. Como foi essa transição? Como você passou do jornalismo para essa carreira de escritor? De fato é a minha terceira carreira. Se eu fosse um gato, faltam 4, né? Mas é assim, eu durante 30 anos eu fui repórter de jornal, revistas, editei também. Mas em 2007 eu decidi lançar esse livro aqui, o 1808, que é sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Ele é um livro-reportagem, escrito em linguagem jornalística, portanto uma linguagem mais acessível a um leitor médio, um público mais amplo, não habituado a ler sobre a história do Brasil. E ele relata um fato crucial na história brasileira, que é essa fuga da família real portuguesa, de Dom João, de Lisboa para o Rio de Janeiro, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. Laurentino, de onde que veio a inspiração para começar essa série de livros, reportagens e essa coleção? O primeiro, essencialmente. De onde veio a inspiração para fazer isso sobre a vinda da família real aqui para o Brasil? Então, em 1997, eu era editor executivo da revista Veja, onde eu trabalhei mais de 20 anos. E a revista tinha um projeto de fazer uma série de especiais sobre a história do Brasil para ser distribuído que seriam distribuídos de brinde para os leitores. E eu fiquei encarregado de coordenar uma equipe que ia investigar a vinda da família de Dom João para o Rio de Janeiro. O projeto foi cancelado, é o que em jornalismo a gente usa no jargão das redações, a expressão "a pauta caiu". Eu fiquei muito chateado naquele momento, mas decidi seguir sozinho e fazer um livro-reportagem que foi lançado na véspera da comemoração dos 200 anos da chegada da corte ao Brasil, 2008. E aí eu fui surpreendido por um fenômeno que eu não imaginava que acontecesse, ou seja, um livro de história escrito numa linguagem jornalística, acessível a um leitor médio, não habituado a ler sobre esse assunto, virou um best-seller. Realmente o livro ficou mais de 3 anos na lista dos mais vendidos, voltou agora. Então eu senti que tinha uma vocação nova, que era ser um autor de livros-reportagens sobre a história do Brasil. Então o que eu fiz foi aplicar o conhecimento que eu havia acumulado como repórter e editor de jornal e revistas ao longo de mais de 30 anos nas redações, aos livros de história. E os leitores têm reagido muito bem a essa fórmula. Eu acho que eu sou assim um divulgador da história do Brasil, né? O meu objetivo não é ser um Sérgio Buarque de Holanda, não é ser um José Onero Rodrigues, porque eles eram muito melhores do que eu. Mas é ser um abridor de portas, ou seja, chamar a atenção, atrair o interesse de um estudante, criança, adolescente, de um público mais leigo, para esse tema que é tão fundamental. Ou seja, se o brasileiro se não entender história, não estudar história, ele não consegue entender o Brasil de hoje. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o Laurentino Gomes. E Marco Lucchesi vai falar para a gente sobre a tradução literária, um trabalho que exige rigor e criatividade. O Caldo de Cultura está de volta e nós continuamos a nossa conversa com Laurentino Gomes. Acho que eu não diria que a partir dos meus livros tenha acontecido uma democratização do ensino de história, mas eu acho que é um processo que está em curso. Eu acho que nós temos realmente um problema de linguagem no Brasil. Infelizmente os livros didáticos, os livros acadêmicos, eles têm uma linguagem muito técnica, às vezes uma linguagem muito especializada, que não consegue seduzir o leitor comum. E eu acho que o jornalista ele tem essa missão importante de servir de filtro entre o especialista e o público mais amplo. Eu uso uma fórmula que combina, às vezes, análises mais profundas, mas também com elementos
pitorescos, curiosos, bem-humorados dos personagens, dos acontecimentos, para reter a atenção desse leitor. E essa é uma fórmula jornalística. Eu acho que os jornalistas têm uma contribuição importante nesse momento do mercado editorial brasileiro. Você pode, se você observar a lista dos mais vendidos, tem vários jornalistas com esses títulos, né, de uma vendagem muito grande. Porque aí sim, eu concordo que nós estamos num momento de democratização da informação no Brasil. O Brasil é um país que está passando por mudanças muito rápidas, muito aceleradas, né? E há novos consumidores entrando na sociedade de consumo brasileira. Isso inclui tudo, inclui bicicleta, geladeira, iogurte, televisão, mas também livros. E nós precisamos ser muito generosos com esse novo leitor. Então são leitores que estão aprendendo a ler. Então se a gente apresentar a ele um livro com uma linguagem técnica, excessivamente acadêmica, corre o risco da gente afugentá-lo para sempre. Então eu acho que o jornalista, como ele tem por natureza a missão de usar uma linguagem acessível, de torná-lo relevante, atraente, o jornalista descobriu uma fórmula de fazer livros que tem feito muito sucesso no mercado editorial. E agora, de 1808 foi para 1889, a proclamação da República. Há planos de fazer um livro sobre a República da Espada, a era Getúlio Vargas, os 15 anos de Getúlio ali, ou vai parar depois da monarquia? Essa pergunta tem sido muito frequente, né? Quer dizer, eu fiz esses 3 livros, 1808, 1822, 1889, e as pessoas agora estão perguntando, né? E por que não 1930, 1964? É assim, eu pretendo continuar escrevendo sobre a história do Brasil. Acho que tem aí uma vocação que estava escondida em mim, que aflorou, e os leitores, eu não posso deixar também os leitores órfãos daqui para frente, né? Mas quase uma certeza, eu não vou fazer mais livros com datas na capa. Eu acho que essa trilogia se encerra, ela tem uma coerência, é como se fosse uma mesma obra em 3 volumes. O que eu preciso fazer agora é me reinventar. Fazer livros com capas tão atraentes quanto essas, sem usar a data na capa. Eu acho que se eu mantiver essa fórmula de títulos com números na capa, talvez eu me torne repetitivo, previsível. Eu acho que é pouco provável que eu venha para o século XX, para o século XXI. Eu estou muito inclinado a ficar no século XVIII, XIX, porque é um momento fundador do Brasil, do Estado brasileiro, e é muito importante explicar o que foi que aconteceu ali. Como essas 3 datas, né? Eu diria que o nosso DNA, o nosso código genético, pelo menos como do ponto de vista burocrático, institucional, está nessas 3 datas. Muito do que a gente observa hoje em Brasília tem explicação na forma como o Brasil se constituiu como nação independente, mas também construiu o seu Estado ao longo do século XIX. Nessa questão da linguagem ainda, você comentou que seus livros são livros-reportagens. É um gênero que vem se popularizando um pouco, principalmente com seus livros, com livros do Caco Barcelos, como Abusado e Rota 66. Você acha que poderia haver ainda uma popularização ainda mais desse tipo de gênero? Acho que sim. Eu acho que o livro-reportagem está se tornando cada vez mais importante no Brasil, porque é um momento em que o formato tradicional do jornalismo está em crise. Aliás, eu diria que o que está em crise não é o jornalismo, é o formato, é o pacote no qual ele foi embalado ao longo de muitas décadas, que é o papel em jornal, o livro em papel, que agora está virando e-book, a revista em papel, tudo, a circulação está caindo, a publicidade está em crise, então... Mas o jornalismo, o conteúdo jornalístico, quando ele muda a vida das pessoas, ele é relevante para o leitor, para o telespectador, para o ouvinte, ele continua tão importante quanto ele sempre foi. E uma prova disso é o livro-reportagem, ou seja, no momento em que os jornais estão com as redações cada vez menores, sem espaço, estão diminuindo os seus cadernos e as revistas também, o jornalista está encontrando no livro-reportagem um formato para mergulhar mais fundo no assunto. Assim como, por exemplo, os documentários para televisão segmentada, tem uma infinidade de novos documentários sendo produzidos por jornalistas. Ou sites, blogs, coisas de formato digital. Então, acho que essa é uma lição importante. Assim, não é o jornalismo que está morrendo, é a maneira como ele foi distribuído até hoje. Mas eu acho que o jornalismo, nesse mundo tão carente de referências, de saber o que é relevante e o que não é,
O jornalismo, ele não só mantém a sua relevância, como ele vai se tornar cada vez mais importante daqui para frente. E o leitor que leu 1808 e 1822 pode esperar o quê de 1889? Ele pode esperar personagens e acontecimentos diferentes, um Brasil mudado, um mundo transformado e tal, mas a linguagem, o formato jornalístico é o mesmo. Então você vê que eu mantive essas capas, é uma capa... Aqui eu acho que tem várias fórmulas jornalísticas, né? Primeiro, uma capa de grande legibilidade, eu me preocupo muito com essa questão de tem que ser legível, tem essas chamadas provocativas para atrair a atenção do leitor, como uma rainha louca, um príncipe medroso, um imperador cansado e coisas assim, mas quando você conseguiu atrair a atenção do leitor numa capa, você tem que dar um mergulho um pouco mais profundo no conteúdo do livro. Ou seja, a gente não pode ficar só na superficialidade, porque senão o livro vira um mero almanaque de curiosidades sobre a história do Brasil. E aí ele é irrelevante. Mas também não pode ser um mergulho muito profundo, porque senão você afasta o leitor mais leigo. Então essa é uma sutil combinação, é uma linha tênue, às vezes muito perigosa, mas acho que é da natureza do jornalismo. Como é que você aprofunda um assunto, mas não tanto, a ponto de virar um especialista, e não fica só na superfície, usa elementos pitorescos, caricatos, com análises mais estruturadas do assunto, e mantém o interesse do leitor do começo ao fim. Então isso se constrói com texto, com lead, com uma organização, uma estrutura do texto, a diagramação, a tipologia que você usa. Você vê que eu procuro usar tipologia grande, o corpo não pode ser muito pequeno, os capítulos têm que ser curtos, para que o leitor possa acabar antes de dormir, se ele estiver lendo na cama. Tem que usar legendas, a diagramação, uma linha do tempo para explicar que Brasil era aquele em que os acontecimentos ocorreram. Então é uma combinação de fórmula jornalística que eu aprendi ao longo de 3 décadas nas redações e que eu estou aplicando num livro de história. Muito obrigado, Laurentino. Eu que agradeço. Este ano, 1808 foi traduzido para o inglês, ganhando um novo público. Com isso, Laurentino espera que a obra seja traduzida também para outras línguas. É o mesmo trabalho que permite que obras de autores como Dostoiévski, Nietzsche, Neruda cheguem até nós. Se não fosse o trabalho dos tradutores, essas obras ainda estariam bem distantes. Marco Lucchesi explica pra gente como é esse trabalho de tradução. As dificuldades do tradutor do Brasil, como na China, como em qualquer parte, são pela escolha. Traduzir não é simples, não é fácil. Aliás, uma perspectiva correta da tradução é dizer que toda tradução é impossível. Não se pode traduzir dentro de uma perspectiva clássica. Agora, pode sim, a gente pode e deve se aproximar. É claro que eu defendo que se parta do conhecimento do original. Isso é tão óbvio e tão basilar que eu nem sequer vou insistir nesse ponto. No entanto, quero insistir sim no fato de que essa é uma condição suficiente, mas não necessária, a partir do original. Eu conheço não sei quantas traduções que partiram do original, mas se esqueceram de 2 coisas. A tradução é feita para a língua de chegada. Não só para a língua de chegada, mas é preciso perguntar para qual tradição literária da língua de chegada. Eu, por exemplo, prefiro sempre traduzir prosa, quando eu traduzo prosa, como se eu estivesse traduzindo poesia. E traduzo poesia como poesia, não como prosa, obviamente. Não é? As dificuldades são grandes, talvez, quando você traduz a poesia obedecendo primeiro aos princípios mais profundos da poesia. Então, não adianta, por exemplo, um tradutor dizer qual é a métrica, qual é a rima, e isso não ter alma. O tradutor precisa saber muito, senão não faça literatura. Há outras profissões mais despreocupadas com a alteridade. A literatura é autoridade e tradução é alteridade. Tá certo, muito obrigado, Marco. Obrigado, Thiago. No próximo bloco, você confere as dicas de cinema com Marden Machado e também vai conhecer uma editora original, a Tulipas Negras. 2 destaques na programação dos cinemas em Curitiba. Um deles estreou semana passada, mas continua em cartaz, obviamente, e é desde já um dos melhores filmes do ano.
Estou falando de Gravidade, novo trabalho do mexicano Alfonso Cuarón. Uma produção que levou 7 anos e que possibilitou e que exigiu a criação de toda uma tecnologia, algo que não existia ou que não havia sido usado ainda nessa escala para a produção do filme. O filme utiliza bastante imagens geradas por computador, mas o usa de uma maneira extremamente inovadora, extremamente criativa. E é também um tipo de filme que precisa ser visto numa tela bem grande e numa boa sala 3D. Alfonso Cuarón faz um uso muito inteligente do 3D neste filme. E Gravidade, que tem apenas 2 atores no elenco, Sandra Bullock, que desde já é a atriz mais cotada a ganhar o Oscar de melhor atriz, é um filme, como eu já falei, que se concentra basicamente nesses 2 atores e acontece inteiramente no espaço. É um filme que não tem gorduras, ele vai direto ao ponto, ele tem uma duração bem precisa, ele dura apenas 90 minutos e você pode até pensar como é que um filme com 2 atores apenas em cena, se passando no espaço, fora de uma estação espacial ou de uma nave, isso pode render uma boa história. No caso de Gravidade, ela rende uma grande história. E o mais interessante em Gravidade é que é um filme que consegue dialogar muito bem com públicos bem diferentes. Se você é daqueles que vai ver um filme no cinema esperando magníficos efeitos especiais, Gravidade vai satisfazer essa sua expectativa. Se você é daqueles que vai ao cinema esperando assistir a um filme que tem uma história, que traga algum debate mais profundo sobre questões existenciais, questões de relacionamento, de superação, Gravidade também tem isso. E ela funciona, essa história, em muitos outros níveis. É o tipo de filme que consegue dialogar, como eu já disse, com os mais diferentes públicos. O Alfonso Cuarón consegue passar a sua história, passar o seu recado, sem deixar arestas, sem deixar brechas, sem deixar nenhuma sequência que você pensa assim, foi demais, não precisava aquilo. Tudo funciona a favor da história. Os efeitos estão inteiramente integrados à narrativa e não há nada fora do lugar. Gravidade é a grande pedida para quem quer ir ao cinema esse final de semana. Uma outra estreia, essa sim, a partir desta sexta-feira, é o filme brasileiro Serra Pelada, dirigido pelo Heitor Dália. O filme faz uma reconstituição daquela febre do ouro vivida na região do interior do Pará, aqui no Brasil, no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 1980. E se centra em 2 personagens, 2 amigos de infância, um vivido pelo ator Juliano Casarré e o outro vivido pelo ator Júlio Andrade. Os 2 precisando de dinheiro, precisando encontrar um novo sentido para a vida deles, viajam para a região de Serra Pelada em busca de ouro. E a história acompanha a vida desses 2 amigos e todos os problemas que eles começam a enfrentar neste local, no garimpo de Serra Pelada, por conta da estrutura que existe lá, por conta das pessoas que controlam aquele universo. E isso aparece de uma certa forma concentrado em 2 personagens bem importantes na história. A personagem vivida pelo Matheus Nastergalli e a personagem vivida de maneira exemplar pelo Wagner Moura. No meio disso tudo temos a jovem Sophie Charlotte, que faz o papel de uma ex-prostituta, a Teresa, e se torna, numa certa medida, o objeto de desejo de alguma das personagens da história. Serra Pelada tem alguns problemas de roteiro em relação a foco de personagem, mas faz uma reconstituição tão primorosa daquela região e tem momentos que funcionam muito bem e é o tipo de filme que te dá uma certa satisfação. Ele consegue, em boa parte
de seu tempo, conduzir bem sua história e deverá agradar boa parte do público. Então, se a grana está curta esse fim de semana e você só tem grana para ver um único filme, veja Gravidade. Se o dinheiro for suficiente para ir a 2 filmes, veja também Serra Pelada. Essas são as dicas para esse final de semana. Agora você vai conhecer a Tulipas Negras, a editora independente que distribuiu 16 mil livretos por Curitiba. Descubra como isso se tornou possível. A Tulipas, ela surge de um contexto muito específico. Eu trabalhei com o Magrão, o dono do Torto, fazendo um roteiro para captação de dinheiro para o que viria a ser a Quadra Cultural de 2012. E aí, naquela época ali, fim de 2011, começo de 2012, a ideia era fazer, eu não sabia como fazer esses livretinhos, né? A ideia era fazer um livro, tipo um cardápio de um restaurante ou um fanzine punk, mas principalmente aqueles livretos que o Dalton Trevisan fazia desde o começo da carreira dele. E daí a gente convidei 4 autores de gerações variadas, o Fábio Campana, mais velho, o Renan Machado, um menino de 18 anos, o Cristiano Castilho, jornalista da Gazeta do Povo, e eu, 4. Tulipas Negras era o nome de uma sociedade secreta, de uns homens de Curitiba que se vestiam de mulher e saíam travestidos no carnaval curitibano. Como essa história é meio perdida no tempo. Como que eu soube do nome Tulipas Negras? Lendo no Dalton Trevisan. Tem um momento lá que ele fala, eu viajo na sociedade secreta dos Tulipas Negras. Quando eu li isso na primeira vez, há muito tempo, eu não sabia o que era a sociedade secreta Tulipas Negras, mas pensei, se um dia for fazer algum projeto, eu vou usar esse nome Tulipas Negras. Mas aí começou a ter muita pressão. A gente fez um site, né, e uma página no Face. Muita gente que queria publicar. Eu fiz o convite para o Guido. Falei, você convida o Dalton Trevisan aí, pergunta se ele aceita. E aí o Guido me respondeu, o Dalton não aceita. Aí eu comecei a convidar outro time também, de 4 autores. Bom, eu pensei, vou fazer uma terceira final, agora o Dalton vai aceitar, né? Mas o Dalton, novamente, perguntei para o Guido, falei, Guido, você convida o Dalton? E o Dalton novamente não aceitou. Dia 3 de janeiro de 2013, o Guido me mandou, o Dalton disse sim. Eu pensei, poxa vida, mas agora eu já não quero mais fazer também, né? E daí tinha todo um investimento que foi feito naquela terceira fornada ali. Vamos fazer, só que quando pagar essas dívidas, né, quando acertar, que não são muitas dívidas, mas existem custos de coquetel, custos de impressão. E daí foi feita uma 4ª fornada, que foi feita agora, acho que foi feita em agosto, atrasou. E daí com o conto do Dalton, né? O Caldo de Cultura dessa semana fica por aqui. Para conferir esse e outros programas, acesse o nosso site. Tenha uma boa semana.